Olá! Rapidamente, o Brasil se aproxima das 300 mil pessoas mortas pelo coronavírus. Nas periferias e cidades mais pobres, a falta de saneamento básico e de água potável dificultam que as famílias se protejam do vírus. Na entrevista central, falamos com Alexandre Pires, da Articulação Semiárido Brasileiro, sobre os riscos da privatização e mercantilização da água no país. E nossa reportagem mostra a articulação de organizações e movimentos populares para um lockdown da classe trabalhadora. Eu sou Pamela Oliveira e você acompanha esses e outros assuntos a partir de agora. Central do Brasil. Pela primeira vez no Brasil, foram confirmadas mais de 2.000 mortes por coronavírus em um dia de final de semana. Desde o começo da pandemia, os sábados e domingos costumavam apresentar queda em comparação aos outros dias. Hoje, são mais de 1.250.000 casos em acompanhamento. Analistas políticos têm apontado que, enquanto o vírus circular, a economia nacional não volta a crescer. Vamos ouvir a opinião do editor da newsletter Ponto, Miguel Stedley. Embarque imediato. O aumento da taxa de juros pelo Banco Central na semana passada é um bom exemplo de como a política econômica do governo Bolsonaro parece um cachorro correndo atrás do próprio rabo. O Banco Central aumentou a taxa de juros com a justificativa de conter a inflação, mas a inflação é causada pelo conjunto de políticas desastrosas de Paulo Guedes na economia. Guedes desvalorizou o real frente às outras moedas, afastou os investidores estrangeiros e viu o dólar disparar. Com isso, se torna muito mais interessante para o agronegócio exportar alimentos do que vender no nosso mercado interno, o que aumenta o preço para o consumidor brasileiro. Da mesma forma, outra política desastrosa, a de preços da Petrobras, que aumenta o preço da gasolina e do diesel conforme o mercado internacional, também afeta o conjunto da cadeia, aumentando o preço de todo o consumo. Com isso, o Banco Central agora aumenta a taxa de juros depois de 6 anos, o que deve diminuir a busca por créditos, diminuir os investimentos e diminuir o consumo. Uma prova de que a autonomia do Banco Central só serviu aos banqueiros, porque na verdade o que a economia precisa é de uma ação estatal em torno de duas políticas que Paulo Guedes e Jair Bolsonaro têm horror. O auxílio emergencial, que já conteve a queda do PIB no ano passado e que é capaz de segurar o consumo, e a vacinação para todos e todas, que permitiria a retomada da economia. Segundo a Frente Nacional de Prefeitos, ao menos 76 municípios de 15 estados brasileiros estão com os estoques de gás oxigênio prestes a acabar, apontando para um colapso nacional na saúde. Com o país na pior situação sanitária desde a aparição do vírus, frentes, centrais sindicais, partidos e movimentos populares estão se articulando em um lockdown nacional da classe trabalhadora. Nayata Wani nos conta mais. Nacional. Setores sociais e populares estão se articulando em um lockdown nacional da classe trabalhadora. As mobilizações estão marcadas para o próximo dia 24 de março e entre as principais reivindicações está a vacinação para todos. As organizações também cobram medidas imediatas do governo para proteger a vida dos trabalhadores brasileiros. Jandiro Errara, da Central Única dos Trabalhadores, responsabiliza o governo de Bolsonaro pelo caos sanitário, econômico e social do país. A única coisa que esse governo planejou foi a morte de milhares de pessoas, seja pelo Covid ou pelas consequências da miséria. O desemprego já atinge milhões de pessoas, sem contar quem vive de bico na informalidade e não consegue fazer o isolamento social. Vamos ter panfletagem nas praças, terminais de ônibus, trem e metrô, vamos usar carro de som, atos simbólicos, audiências públicas. O lockdown da classe trabalhadora também contará com protestos pelo auxílio emergencial de R$ 600 e pela defesa dos serviços públicos e da educação. Helena Araújo, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, fala sobre as principais atividades. Em atividades simbólicas, em atividades virtuais
que vamos desenvolver em todo o Brasil. Vamos finalizar o dia com uma live de entidades da educação para mostrar o que nós conseguimos realizar no dia 24 para avançar no direito da população, no direito dos trabalhadores e das trabalhadoras em educação. A proposta do dia de lockdown é para que o trabalhador fique em casa e não saia para trabalhar. Entre as diversas ações, cada setor e categoria fará sua mobilização. 22 de março é Dia Mundial da Água e, apesar de ser um direito humano, 5 milhões de pessoas enfrentam a crise sanitária no Brasil sem água potável na torneira. Para piorar, metade do esgoto gerado no país não é tratado. Os dados são do Instituto Trata Brasil. Afonso Bezerra ouviu relatos de quem sofre sem água no dia a dia. Trilhos do Brasil. Falta de água para cozinhar, lavar as roupas e até para tomar banho. Esta é a realidade de 10% dos domicílios brasileiros, de acordo com o IBGE, que não têm acesso à água potável. E quem tem, muitas vezes não é sempre, devido ao racionamento. É o caso de Bruno Martins. Ele mora no Vasco da Gama, área norte do Recife, e gasta quase R$200 por mês comprando água de carro-pipa. Ele nos conta os apertos de uma rotina sem água na torneira. Carregar água é um desgaste, né? A gente, às vezes, tem que sair do trabalho, aí vem para casa, aí tem que carregar água, às vezes é uma fila enorme. Em outras localidades, isso aí interfere pra caramba, velho. Se algumas famílias amargam um duro racionamento, outras não têm sistema oficial de abastecimento. No Distrito Federal, a pedagoga Carmélia Teixeira vive um drama diário. Quem garante água potável na comunidade é um chafariz, que não consegue dar conta da demanda das famílias. Carmélia teve que improvisar um sistema de abastecimento no quintal de casa. Uma ideia de cavar um pequeno poço na nossa casa para termos que usar água para lavar a louça, limpar a casa, cuidar da nossa limpeza e higiene pessoal. Então, só que essa água ela é contaminada através das fossas dos vizinhos. A falta de água é uma variante que piora a pandemia no país. Além disso, em 2020, alguns estados, como é o caso de Alagoas, avançaram na privatização das companhias de saneamento, o que pode agravar ainda mais a desigualdade no atendimento às famílias. E a ameaça de mercantilização das águas está em curso. Aqui no Brasil, na última semana, o Congresso Nacional manteve os vetos de Bolsonaro ao novo marco do saneamento, acelerando o processo de privatização dos serviços de água e esgotamento sanitário. Sobre os perigos dessa mercantilização, conversamos com o biólogo e coordenador da Articulação Semiárido Brasileiro, Alexandre Pires. A entrevista é de Jonatas Campos. Entrevista Central. Conosco o biólogo Alexandre Pires. Ele é coordenador do Centro Sabiá, em Pernambuco, e membro da Articulação do Semiárido Brasileiro, a ASA, uma articulação de organizações da sociedade civil que trabalha com o meio ambiente e com o abastecimento no semiárido brasileiro. Hoje, no Dia Mundial das Águas, vamos conversar com ele. Alexandre, muito obrigado pela sua participação. Falando do tema em âmbito mundial, Alexandre, quais os principais desafios globais para a preservação dos mananciais de água potável no mundo? Para além do uso intensivo nas agriculturas, sobretudo na agricultura do agronegócio, que polui com os agrotóxicos, com os venenos, os nossos mananciais hídricos, a gente ainda tem um contexto que é o contexto da poluição das cidades, através do mau cuidado que se tem com o nosso lixo, com o material reciclado e com os esgotos que são lançados de forma direta nos nossos mananciais. Eu acho que isso, de um modo geral, são situações que a gente presencia e vê no mundo inteiro, mas, ao mesmo tempo, é importante a gente fazer um destaque para o interesse das grandes corporações com acesso aos mananciais hídricos,
no mundo inteiro, causando uma série de conflitos com as comunidades tradicionais, com os povos do campo, e em grande medida transformando a água em commodities, né, que é o interesse do capital. O Brasil é um dos países que mais tem água potável no mundo. E quais são esses desafios e ameaças aos nossos mananciais? A questão do desmatamento, sobretudo da amazônica, que muda o regime de chuvas e o abastecimento através das chuvas dos nossos mananciais. A região sudeste do Brasil, por exemplo, sofre muito com relação a isso. A mudança do regime de chuvas também afeta a região semiárida brasileira, a região nordeste, o Cerrado e tantos outros biomas brasileiros. Mas a gente pode dizer que a lei que passou no Senado, no Congresso, que abre a oportunidade de privatização das nossas águas e das companhias públicas de abastecimento de água no Brasil, são os principais desafios, para além da questão das corporações, que têm grande interesse com os nossos mananciais. Então, essa legislação que abre a oportunidade para a privatização, ela é uma das ameaças centrais para a soberania do povo brasileiro no que diz respeito ao acesso à sua riqueza. Alexandre, você nos falou da ameaça da privatização de companhias de abastecimento. A Frente Parlamentar em Defesa da Chesf também fala que uma possível privatização, uma ameaça de privatização da Eletrobras também teria a ver com a gestão das águas do Brasil, principalmente com as águas do Rio São Francisco. Você pode também nos falar sobre isso? A Chesf é uma empresa que dá lucro ao Estado brasileiro. Então, privatizar a Chesf significa dizer controlar as águas do Rio São Francisco, significa dizer passar o controle para a mão do setor privado do uso da água, mas também da energia elétrica. O que significa, por outro lado, cada vez mais aumentar as tarifas, que significa cada vez mais oferecer um serviço mais caro para a população, seja de acesso à água, seja do acesso à energia elétrica. A ASA tem um programa de grande impacto social no semiárido brasileiro, que é a construção de cisternas d'água para famílias que moram na região. Como está a situação desse programa, Alexandre, agora no governo Bolsonaro? O programa Cisternas é um programa que ganhou fama internacional. Vários países já aderiram ao programa como uma política para o futuro, reconhecida inclusive pela Conferência das Nações Unidas para o Combate à Desertificação. E é um programa extremamente eficiente que mudou a fisionomia do semiárido brasileiro. E, lamentavelmente, no governo Bolsonaro, a gente vive uma estrutura de gestão do programa Cisterna quanto da destinação de recursos do Orçamento Geral da União para o programa. O ano de 2020 foi um ano em que a ASA não construiu nenhuma cisterna para o povo do semiárido brasileiro, considerando, sobretudo, que a gente ainda tem uma demanda de 350 mil famílias do semiárido que não têm água potável na porta de casa. E, ao mesmo tempo, a gente vive num contexto de pandemia como que vivemos. Então, que nos remete a, de fato, refletir que esse governo não tem compromisso com esse território, com a gente que vive nessa região. Vamos falar de cultura, para ser específica, de cultura geek. Se você gosta de quadrinhos, cosplay, narrativa fantástica, presta atenção na dica da produtora da Perifacom, Andresa Delgado. Parada Cultural. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Andresa Delgado, faço parte da Perifacom e tô aqui para fazer um convite para vocês. O Brotando nas Redes é Papo de Futuro. É um evento virtual que a Perifacom vai fazer. Ele vai acontecer dia 26, 27 e 28 de março. Vai ser totalmente gratuito. Basta só se inscrever através do site. E olha, a gente vai ter bastante bate-papo legal. A gente vai falar sobre quadrinhos, sobre técnicas de narrativas. Vai ter concurso de cosplay. Vocês podem votar. Vai ser incrível, gente. Fica esse convite e não esquecem, é tudo de graça. É só acessar nosso site. Valeu! Anota na sua agenda aí para não esquecer. E eu vou ficando por aqui. Para rever esse ou outro conteúdo, acesse o nosso Instagram, @Programa Central do Brasil. Até amanhã. Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.